Estou batendo um papo com o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco e prefeito em exercício, professor Roger Correia. Professor Roger, no bloco anterior falávamos da situação do PSB em nível nacional, quando o partido entrega os cargos do governo Dilma, dizendo não participo mais do governo, deixando muito clara a sua intenção de disputar as eleições do ano que vem, isso já é fato consumado. E aqui no Acre, o PSB não fará mais campanha para Dilma, terá neste momento que fazer campanha para Eduardo Campos e Marina Silva, porque é a chapa que se configura neste atual momento. Também vai entregar os cargos no governo Tião Viana, no governo da Frente Popular, e vai fazer o palanque único de Eduardo Campos no Acre? Como é que vai ser isso? Não, a construção política nacional, ela segue um caminho muitas vezes diferente do que acontece dentro dos estados. Essa história ela não começa com a entrada da Marina. Tá? Com essa possibilidade do Eduardo candidato, já vinha uma discussão dentro do PSB. Algumas pessoas até usaram um termo querendo apequenar o PSB e na verdade o que houve foi uma possibilidade até de novas pessoas entrarem no partido. Como essas pessoas não entraram no partido, o partido caminha como sempre. O partido tem... Eu sempre digo que o PSB tem o DNA da Frente Popular. Então o partido terá dois palanques? Nós não estamos aliados à Frente Popular apenas por uma composição política. Existe a construção de um projeto ideológico e político partidário em que o PSB é membro fundador ao lado dos outros partidos da Frente Popular. Então, desvencilhar isso daí, eu não vejo nenhum interesse por parte do PSB local. E nós temos o aval da Nacional com relação a isso. Então, isso tudo é muito bem pactuado. Agora, é claro que nós temos uma nova situação, né, que a gente não pode afirmar na política que isso, pronto e acabou. Nós vamos ter que aguardar a movimentação desse jogo de xadrez. Mas eu posso lhe afirmar com certeza, PSB é membro da Frente Popular, é atuante dentro da Frente Popular, segue o projeto com todas as forças dentro da Frente Popular do Acre. É possível, como já aconteceu em outras épocas, e por isso que eu faço aqui essa leitura, esse cenário, é possível que para se fortalecer o palanque de Eduardo Campos no Acre, a direção nacional diga, olha, precisamos ter candidato ao governo, porque nós vamos ter mais palanque no Acre para fortalecer a candidatura de Eduardo Campos. Isso pode acontecer? O senhor já trabalha também com essa eventual situação? Eu acredito que isso é algo a ser construído. Não há nenhum vestígio. Tudo que se pode falar disso daí é uma mera especulação. O que é fato, Alain, é que inclusive o pré-candidato ao governo seria o professor Roger. Não. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que o que nós temos hoje é o PSB numa situação particular da situação nacional dentro do Acre. E isso se tiver alguma mudança, vai ser pactuado. Mas, pelo meu entendimento, pelo que os nossos próprios... E aí, o presidente Gabriel Maia tem conduzido esse processo com muito carinho, com muito zelo, com muita responsabilidade. O nosso secretário nacional, Carlos Siqueira, tem se posicionado, ouvido isso com muito carinho. A própria pessoa do vice-governador, né, o senhor César Messias, tem acompanhado isso. Então, o partido ele tem um vínculo que no direito a gente diz que tem o ato discricionário e o vinculado, né? Eu acho que nós somos vinculados. É quase nós temos uma coligação muito forte com os partidos que ingressam na Frente Popular. O PSB caminha, então, para um duplo palanque. O do governador Tião Viana, para a reeleição do governador, e o palanque de Eduardo Campos e Marina para a corrida presidencial. Esse deve realmente ser o caminho do PSB, então, diante do atual momento? Provavelmente. Hoje, esse é o caminho. Esse é o caminho atual. E diante disso, qual será o palanque mais forte? O palanque do governo ou o palanque do candidato à presidência? Qual vai ser o palanque mais, digamos, mais apetrechado, mais apoiado?
como eu lhe disse, nós defendemos um projeto e hoje a pessoa que comanda esse projeto é o governador Tião Viana e o partido tem um carinho, nós acreditamos que ele faz um trabalho. Ontem eu tive uma oportunidade de acompanhar, por exemplo, o trabalho que está sendo feito para recuperação de florestas, para que as pessoas de baixa renda, em áreas mais isoladas do nosso estado, principalmente no município de Tarauacá, de Feijó, possam aumentar aí a sua produção de açaí, a sua produção de defumação líquida de borracha, de pirarucu em tanques. E a gente observa assim o quanto o governador tem se esforçado para a gente ter um Acre melhor. Então, o PSB defende essa bandeira do governador Tião Viana e com certeza vai rumar com ele em 2014. Peteca James faz a seguinte pergunta para o professor Roger. Peteca Janes, desculpa, Peteca. Olá, Alan Henrique, fala para o professor Roger, será que o Brasil tem uma alternativa? Pois o PSB é um partido histórico que tem segmentos muito fortes em todo o Brasil. Segmentos esses que são sindicais, a mulher, juventude, negro. Será que isso não pesou para a nossa referencial, para a nossa referência mundial, que é a Marina, escolher o PSB? Um abraço a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. É o Peteca Janes, rapaz. Um abraço ao Peteca. Eu não tenho dúvida, conforme a gente já conversou aqui, talvez a Marina, ela olhou nesse cenário qual o partido que na matemática tem as intersecções, né? Uhum. Aquilo que você tem em comum com outros conjuntos. E ela observou que o PSB é o partido que, no coletivo, se parece mais com o que ela acredita como ideal. Isso deixa nós do PSB, Peteca, muito orgulhosos. Então, com certeza, ela olhou a nossa política para a juventude, ela olhou a austeridade do governo pernambucano. Ela com certeza, ela fez uma análise antes de tomar essa decisão. O Francisco Pante diz o seguinte, professor Roger, o senhor não acha que daria uma confusão danada os candidatos do PSB a deputado estadual, eventualmente deputado federal, esses candidatos no palanque da Frente Popular, pedindo votos para Eduardo Campos, ao invés de pedir voto para Dilma? Não daria uma confusão danada? É a pergunta aqui do Francisco Pante. Na verdade, as pessoas hoje elas escolhem você pela pessoa. Nós temos lutado para que você venha escolher as pessoas por conteúdo programático, por partido, mas a gente sabe que uma boa parte do eleitorado, ela escolhe a pessoa. Ela não olha esse ou aquele partido em alguns casos. Na maioria das vezes é a pessoa, então por isso que eu não vejo nenhum óbice. A Valéria Andrade, Alan querido, um grande abraço, boa entrevista, obrigado Valéria. O Chedi Costa Dantas, onde estão esses socialistas? Realmente existe socialismo no Brasil? É o Chedi dando uma bronca aqui, os socialistas perderam as suas raízes, professor? Muito pelo contrário, eu acho que quando qualquer manifestação de injustiça social que aconteça, a primeira coisa que você faz é que você invoca o socialismo. A diferença é que nós não temos o socialismo enquanto sistema econômico, mas ele está na ideia, no coração de cada um, por ser o princípio da igualdade, por ser um princípio da publicidade, por ser uma forma de eu ter uma sociedade igualitária no sentido de direitos, não só econômico, mas de você realmente resgatar a cidadania. Se alguém te passa a perna numa fila, você já diz, por que ele é maior que eu? Você já invocou o direito social. Um direito social, de a gente poder ter um igualdade. Equilíbrio. Né? O socialismo, por exemplo, está totalmente vinculado às leis, de você poder realmente não enxergar se é pobre ou rico, mas tratar todo mundo como realmente merece ser. Romison Santos Moura, uma maneira do PSB do Acre honrar o ingresso de Marina ao partido é deixar de lado a política fisiológica, deixar os irmãos Viana e trilhar um caminho novo, a exemplo da postura do PSB no cenário nacional. O Romison quer que o PSB rompa com a Frente Popular mesmo, viu? Essa discussão ela é mais aprofundada porque são discussões de projetos. A gente respeita a opinião, mas talvez conhecer os números de tudo que tem se buscado fazer dentro do Estado seria uma forma dele compreender melhor o porquê da nossa aliança. E não é uma aliança que se deu para esta ou aquela eleição, uma coisa casual.
O PSB é membro fundador da Frente Popular, e bem deixar bem claro isso. Então, começou todo mundo no mesmo bar. Sabe aquela campanha de 1990, né, que o atual senador Jorge Viana, nós não logramos êxito ali com o saudoso governador Edmundo Pinto. Então, é ali que começou a história. Né? Como a gente já ouviu, eram os meninos, né? Eram todos meninos, né? Os meninos do PT nessa luta. Para a gente finalizar, eu li alguns artigos a respeito do ingresso de Marina ao PSB e muitos deles são unânimes num ponto. Se o projeto Marina e Eduardo Campos não lograr êxito em 2014, certamente Marina sai do PSB e viabiliza a rede para uma próxima campanha eleitoral. Portanto, essa aliança, ela é uma aliança de momento apenas, ou o PSB acredita que Marina deva continuar no PSB mesmo depois da campanha de 2014? Alan, isso é tudo tão recente, isso chocou todo mundo na política, porque não havia uma... eu acho que nem a pessoa mais vidente poderia ter feito uma sugestão, uma previsão dessa natureza. Então, tudo é muito recente, há algo a ser construído, né? É uma identificação que ela tende a se aperfeiçoar, a se aprimorar. Então, qualquer comentário que eu venha aqui a tecer, como eu disse, é uma especulação. Isso pode ser brilhante, como também pode acontecer de se tornar uma coisa opaca. Então, a gente não pode aqui já designar qual vai ser o futuro do PSB. O PSB é um partido que vem numa ascensão, são passos firmes, são passos fortes, né? Vem fazendo as alianças